Eu fecho da igreja aí, brother, não tem. Não abre os dois ao mesmo tempo, não? É bom tu fechar, mas pra não dar nenhum... Eu fecho da igreja que só no teu. Oi. Gabriel, tu vai usar o telefone? Mas... Mulherada aí. Fica. Não, tá tudo. Eu vou mandar pro teu WhatsApp as letras aí, eu te dou o telefone. Aí, ó. Adalgisa, Policarpo, é? Silvia Helena, Letícia, Adelmo. O pastor Adelmo tá online aqui na live, ó. Só gente importante. Isa Paz. Isaac Paz. Tem um C. Ixi, e aí, Tamires povo, boa Brito. noite. Já? Graça e paz, sejam bem-vindos, viu? Vamos já começar, só esperando aí mais algumas pessoas entrarem pra gente começar, tá certo? Mas você que vai chegando, boa noite pra você, você é muito bem-vindo, tá? Aqui conosco. Na marmitaria toda. Querida Nádia, Saboia, bota umas pra assistir, hein? Grande abraço pro irmão Wesley, irmã Adalgisa, são muito bem-vindos, viu? Aqui conosco. Samuel, que não é aquele não. A Tamis Brito, um abraço, querida, é sempre bem-vinda, viu? A galera aí lá de Lagoa de Santo Antônio, e um abraço especial para o Samuel! Homem do dinheiro! Proprietário de terras, de boi, de gado. Meus irmãos da PIB de Cascavel, meus queridos, saudade de vocês, viu? Tava compartilhando agora há pouco aqui com o Gabriel que eu tô muito enfadado, cansado de ficar em casa. Eu amo a vida ordinária, que é a vida comum de casa, igreja, estar em comunhão com os irmãos, e isso tudo não tem me feito muito bem. Eu oro para que tudo isso passe logo, para que a gente esteja o quanto antes reunidos, desfrutando da comunhão. Não somente os irmãos de nossa igreja que aqui estão conosco, mas os irmãos de outras igrejas que estão aqui presentes também. Creio que também sentem a mesma coisa, né? Tá só 20% aí, irmãos. Normalmente ele descreve como ele tá Seu em estado por porcentagem, né? porcentagens. Ele tá com uns 20% só aqui. 20%. Mas fez um Instagram, foi pra chamar. Olha aí, rapaz. Quer dizer que o Marcinho fez um Instagram só para assistir? Isso, eu sabia. Meu Deus. É isso aí. Eu acho que o Instagram é irresistível também. A pessoa tenta resistir. Vendo por um como tempo. tem algumas coisas boas que ainda podemos tirar, nós vamos aprender isso hoje. Que Deus faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Certo? Copiou minha pregação. Vitor Hugo. Igual a Vitor Hugo. O Jones, Vitor Vitor Hugo, Hugo, Alteus, a Manu, irmão Jones, Márcio irmã dos Santos, viu? Cidinha, a Nádia, Nádia! Thalita Almeida. A Nádia tiver alguma marmita pra mandar, viu? Passa o endereço aí. A Michele Félix, Isso, Sério, chegou sério. ela. a Sara, grande amor da minha vida. Chora paixão. Já tu já sei o que ela vai dizer. A Rutinha tá mandando um abraço. Vai, tipo isso. manda logo. Vai, fale lá com a Rutinha. Maclenilda, grande abraço. Homem de muitas terras, então. Brena, da Não, Corações. não, Já mandamos, você perdeu. Um grande beijo pra Larissa, pra Rutinha, pra Laricinha, Sara, Rutinha, família Sarinha. querida. Ao Josias. Só glórias. Irmã Adalgisa, nós vamos, assim, é porque o YouTube, irmã, tá bastante problemático. Não somente nós estamos tendo esse problema, mas várias igrejas têm compartilhado esse mesmo problema de fazer o culto ao vivo pelo YouTube. Então, a maioria das igrejas que estão usando o YouTube, eles estão editando, certo? E botando no YouTube. Eles gravam antes e no horário solta, certo? Aí a gente achou melhor a fazer a live pelo Instagram, ao vivo, certo? Sem edições. Aí, assim que terminar aqui a live no Instagram, a gente já pega o culto mesmo e já manda direto
para o YouTube, tá certo? Aí lá vai ficar registrado, porque aqui no Instagram acho que só fica 24 horas, né? Aí no YouTube vai ficar direto lá no canal, para assistir depois, quem quiser, para compartilhar, tá bom? Porque eu sei que nem todo mundo usa Instagram, então a gente vai também mandar para o YouTube para essa finalidade, certo? Show. Espera mais. São 7. 7h04. Vocês nem viram, me teletransportei de lá pra cá. Tá bem isso. Esse é o Miquel, pessoal. Vocês já estão acostumados com ele, das nossas gravações. Nosso produtor oficial. Se você ainda não conhece, viu, Miquel Bemol, quer gravar o seu CD, quer cantar uma música, ficar famoso, fazer um rap aí pra internet, procure aqui em Cascavel Miquel Bemol. Não entendi essa indireta aí do Ele rap. é o cara. Ele é o cara, viu? Nessa área aí de música, procurem lá Miquel Bemol. Ele é guitarrista. Faz uns covers aí com a esposa dele e tal. Botaram a Sandy no chinelo. Né? Abraço, meu irmão Antônio Carlos. Família querida, Maírlon e a Letícia. A Renatinha chegou aí também. Toru. Traíra é tu, Vitor, que foi pra praia, nos abandonou aqui. Ai. Tá curtindo lá na Iboaca, né? Iboaca, Flecheira, Mundaú, direto, só nesse trajeto, né? Nas praias, tô sabendo. Irmão José, Deus te abençoe, meu irmão, seu trabalho. Que massa. Irmã Valeu, Vanádia, Marcinho. seja bem-vinda, minha irmã Vanádia. Outro não mandou pra ela, Dona não. Thelma ainda não apareceu. Não mandou pra ela ainda, amor. Mandei o que, irmão? O link do... Como? Ah, Colocou lá no canal da igreja? Tem como enviar? Não sei se tem como enviar um link. Não tem não, nem. Não, link não rola não, acho. Só avisar lá, né? Que a gente já Eu avisei começou. lá, avisei, Avisou, né? avisei. Pronto. A gente vai começar. Só não tá funcionando o carregador. Manda, né? Ah, porque tá desligado. Um abraço aí pro pessoal da barbearia Fígaro, que Ah, entrou aí. Deus abençoe, meus irmãos. isso aí. E o Wesley, hora dessa, enfiando o vídeo pra nós. Bora, Chiquinho, entra nessa live, meu irmão. Tem o Guilherme. e o Ítalo, os três juntos lá, viu? Cadê a trilogia, Guilherme? Trilogia. Sociedade do Sereno. Meus irmãos, foi vocês que chegaram aí. Boa noite, tá certo? Graça e paz para todos vocês. Vamos ter aquele momento agora de culto, de adoração a Deus. É bem mais curto, porque a transmissão do Instagram é só 1 hora. Então a gente já gastou uns 10 minutos aqui nesse momento de esperar todo mundo entrar. Então vai ser tudo um pouco mais curto, mas certamente um tempo de qualidade. Para a gente estar louvando a Deus, orando junto, ouvindo sua palavra também, tá bom? E você é muito bem-vindo. Fique conosco até o final, tá certo? E aí, meus irmãos, queridos amados, é prazer estar com vocês também nessa noite, grande alegria, grande privilégio estar aqui com vocês. Queria que a gente lesse um texto para a gente começar nosso culto nessa noite. No livro de Isaías, capítulo 41, livro do profeta Isaías. A gente vai ler uma passagem para a gente refletir um pouco, para a gente iniciar esse momento de adoração, esse momento de louvor a Deus, e trazer sempre, tentar mais ainda estar focados, estar prontos, preparados para adorá-lo, para engrandecê-lo, para celebrá-lo, que é o motivo de nós estarmos agora juntos nessa live, estarmos cada um em nossas casas com os nossos aparelhos conectados para ouvir ao Senhor. Isaías, capítulo 41, a gente vai ler dos versículos de 8 a 13. Isaías 41, do 8 ao 13, para iniciar nosso culto nessa noite. Após isso a gente vai orar, vamos apenas ler essa passagem e a gente vai orar ao nosso Deus. Esteja com a sua família em espírito de adoração, esteja com a sua família aí com a Bíblia aberta, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Vai dizer assim, Isaías 41, a partir do versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que, envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada
e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Essa é a palavra do Senhor que vem aos nossos corações. Palavra de conforto, palavra de auxílio, palavra de encorajamento, de esperança. Ele está ao nosso lado, Ele é nosso Senhor, nosso Salvador. E Ele nos dá segurança diante das batalhas, diante das lutas. Nós podemos estar seguros, confiantes, porque Ele nos escolheu. Ele é o nosso Deus. E a qualquer momento nós podemos clamar, podemos nos achegar a Ele, porque Ele vai nos dar auxílio, vai nos dar força para a caminhada. Não devemos temer ninguém, temer nada, não devemos nos apavorar, devemos confiar, porque o nosso Deus nos pega pela mão, nos coloca nos braços e nos dá segurança diante das batalhas. É a esse Deus que nós vamos orar, é a esse Deus que nós estamos aqui para cultuar, a esse Deus que é fiel, esse Deus que é justo, esse Deus que se achega a nós e sussurra palavras de amor e de encorajamento nos nossos ouvidos, dizendo que podemos confiar nele. Vamos orar a esse Deus, vamos nos achegar a Ele, humildes, chegar a Ele com o coração contrito, quebrantado, chegar a Ele no espírito de mansidão, de reverência. É o nosso Deus, nosso Salvador. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, maravilhoso, bondoso, gracioso, nós estamos, ó Deus, contentes por saber que o Senhor está ao nosso lado. Nós estamos, ó Deus, alegres por olhar à nossa volta, olhar para as nossas vidas e ver que o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos alegres porque podemos entender que nenhuma adversidade é maior do que o Senhor, nosso Deus. Nós podemos, ó Deus, nos achegar a Ti e diante das lutas, diante das adversidades, estar seguros no Senhor. Sabendo que o Senhor é o nosso Deus, sabendo que o Senhor se achega a nós, nos pega pelo braço e nos dá segurança e confiança para as lutas e para as dificuldades que iremos enfrentar. Ó Deus, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a confiar, ajuda-nos a entender que o Senhor é aquele que nos auxilia, que nos ajuda, que nos dá força, ó Deus. Ajuda-nos a lidar com as aflições, com as angústias, com as dores, entendendo, ó Deus, que nenhuma delas pode ultrapassar o Teu poder e a Tua grandeza e a Tua bondade, Senhor. Que nossos corações nessa noite possam celebrar ao Senhor, Deus. Mais do que temos sofrido, mais do que temos nos angustiado, que o nosso louvor, a nossa voz, o nosso brado de vitória possa ser estrondoso, possa trazer louvores, glórias e exaltação ao Teu nome. Que tudo que façamos nessa noite coopere para a Tua glória, para o Teu louvor. Que o Senhor possa agir com Teu Espírito, renovando as esperanças dos nossos corações, nos trazendo ânimo, nos trazendo vigor para a caminhada, restabelecendo nossos joelhos se eles estão vacilando, ó Deus. Nos ajuda, derrama a Tua graça. Nós nos rendemos à Tua vontade soberana, nos rendemos, ó Deus, à Tua misericórdia. Agradecemos imensamente por essas ferramentas que aqui o Senhor nos proporciona para que estejamos juntos com os meus irmãos. Traga paz, traga alívio, traga alegria nessa noite a cada um dos meus irmãos que estejam focados, que estejam, Deus, com o coração preparado para acolher com mansidão a Tua palavra, que estejam atentos, desejosos por receber mais do Senhor, que estejam atentos por ouvir a Tua voz, que estejam preparados, ó Deus, para que o Senhor fale grandemente aos seus corações. Que seja uma noite abençoada, uma noite maravilhosa e que possamos confiar no Teu poder e na Tua misericórdia sobre nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, e a minha oração nessa noite por mim e cada um dos meus irmãos que assistem essa live e cada um dos outros irmãos em suas igrejas que também estão nessa noite se reunindo através da internet. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar a Deus com cânticos de adoração. E é sempre um grande privilégio louvar e cultuar a nosso Deus. Faça isso conosco aí em sua casa, com espírito de reverência. Organize as crianças, que todo mundo junto possa adorar a Deus. Lindo
nome que é sobre todo nome, o nome ao ser mencionado por nós, é o sinônimo de esperança, de viva esperança, de que nós temos nele, Cristo Jesus. Aquele que foi o Verbo encarnado, esteve entre nós, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. A Ele que nós entregamos as nossas orações, nosso intercessor, aquele que nos acolhe e nos entende. A Ele seja atribuído toda a glória e toda a honra. E nessa noite nós iremos louvar o seu nome, mostrando a beleza que Ele tem e nos lembrando que Ele é o Emmanuel, Deus conosco, Príncipe da Paz, nosso sacerdote eterno. A Ele, esse doce e lindo nome, nós iremos louvar nessa noite. Que nós agradecemos a Deus pelo seu sacrifício através do seu Filho Jesus. Ele que veio não porque alguém obrigou, não porque foi ameaçado, mas porque Ele quis. Sabendo da nossa miséria, sabendo de quem nós éramos, Ele veio e morreu no nosso lugar. E nos deu o privilégio de termos comunhão uns com os outros, nos deu o privilégio de poder apreciar toda a criação, os céus, a chuva, o mar, toda a criação. Ele nos deu com o intuito de nos lembrarmos que existe um Criador. E por nos lembrarmos que existe um Criador, nós como criaturas nos sentimos acolhidos por Ele, por saber que esse Criador é um Deus que cuida de nós, é um Deus zeloso, é um Deus que cuida tão bem dos lírios dos campos, que hoje vivem e amanhã morrem, também cuidará de nós. E isso nos alegra. Então, nessa canção, você possa fazer também da sua oração de agradecimento, tendo gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é e por tudo que Ele já nos proporcionou em vida e as bênçãos espirituais que nos aguardam quando, enfim, nos encontrarmos com Ele.
Te agradecemos por quem Tu és, te agradecemos por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, pela salvação, pelo amor em Cristo Jesus, por esse amor que nada nos separa, Deus, nem morte, nem tribulação, nem dor, nada nos separa do Teu amor, ó Deus, nada nos separa do Teu cuidado, Pai. Por isso, como Hebreus diz, podemos nos chegar ao trono da graça sem temor, sem medo, a fim de recebermos graça e misericórdia, Deus. Então, nós estamos aqui, nos achegamos ao trono da glória, para te agradecer, Deus, por tudo que tens feito, para lembrar, Senhor, de quanto Tu és fiel, do quanto Tu és bom, do quanto Tu és gracioso, Deus. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, por esse louvor que nos faz lembrar, Deus, de sermos gratos a Ti, Deus, de nos lembrar que o Senhor cuida de nós, o Senhor é bom, não importa o que aconteça, o Senhor continua sendo bom. Sim, Deus, E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha receber os nossos louvores, que venha ser sincero do nosso coração. Pedimos também, Senhor, que abençoe nossos irmãos que estão do outro lado. Estamos também muito saudosos, com vontade de estar todo mundo junto, sim, em corpo presente, mas o Senhor sabe das nossas limitações. Porém, eu peço, Deus, que o Teu amor, ó Pai, possa acolher esses irmãos, que eles possam se sentir amados também por nós, que eles possam se sentir também acolhidos, ó Pai. Oro também te pedindo, Deus, que venha falar conosco através da Tua palavra, venha nos saciar, ó Deus, porque a nossa alma tem fome e sede de Ti, ó Pai. Nosso vazio é do tamanho de Deus e não há nada que nós possamos preencher senão com Deus, senão com a Tua palavra. Então, fala conosco, ó Deus. Transforma as nossas vidas ao caráter de Cristo Jesus. É esse o nosso pedido. E assim nós agradecemos nessa noite. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido a você a permanecer conosco, você que está aqui com a gente nessa live, para um momento muito importante, que é o momento em que nós meditamos na Palavra de Deus. Todo culto que nós estamos realizando aqui presente, eu tenho feito questão de citar o Salmo 119, 105, que é um versículo bastante conhecido de todos nós. E a gente sabe de cor e que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a Palavra de Deus. E é em momentos como esse que a gente vê a aplicação de verdades como essa. Porque é óbvio que nós vivemos em um mundo trevoso, um mundo jaz do maligno, e a vida cotidiana nós enfrentamos muitas adversidades, mas também, pela experiência da própria vida,
nós conseguimos observar que há tempos mais trevosos do que outros. E é em momentos como esse que se faz ainda mais necessário nos recorrermos à palavra de Deus, para que não nos percamos em meio a tantas trevas, a tantas coisas e adversidades que muitas vezes surgem na nossa vida. E esse tem sido um tempo em que nós precisamos sim parar para meditarmos nas Escrituras, para ouvir a voz de Deus nos orientar acerca de tudo isso, tá bom? Então quero convidar você a, nesse presente momento, abrir sua Bíblia no livro de Jó, certo? Você pode abrir no capítulo 1. Eu não vou fazer uma exposição de um texto específico, porque na verdade eu quero falar sobre esta obra. Eu quero falar sobre ela por inteira, sobre a história de Jó, sobre o que ele passou, sobre as adversidades e sobre o final também dessa história. Então não tem como, obviamente, a gente ler todo um livro num momento como esse, até porque uma live em Instagram, pelo tempo, é rápido. Mas eu vou citar algumas passagens e por isso se faz necessário a gente estar com ele aberto, para que a gente assim possa compreender. Eu acredito que essa é uma história bastante conhecida dos meus irmãos e vai ser fácil do nosso entendimento, tá certo? Nós paramos em nossa igreja a exposição que nós estávamos fazendo do Evangelho de Mateus e fizemos isso pelas circunstâncias. Eu fico muito feliz quando eu vejo pastores e igrejas não se aproveitando deste momento, mas sendo oportunos de saber que nesse momento é um momento em que nós precisamos, de certa forma, responder às expectativas dos nossos irmãos que estão lidando com essa situação. E a palavra de Deus, sem dúvidas, ela nos ajuda a lidarmos com toda e qualquer adversidade, né? E tem sido esse um tempo difícil, não é mesmo, meus irmãos? Esse tem sido um tempo difícil para todos nós, seja ele rico, pobre, não importa a classe social, todos nós estamos passando por isso junto. É claro que talvez uns passem de uma forma melhor, outras nem tanto, mas todos nós estamos sentindo, né, pela situação, certo? E falar sobre dificuldades, nós encontramos muitos personagens bíblicos que podem nos ensinar muitas coisas sobre dificuldades, sobre crise, sobre sofrimento. E Jó é um desses personagens. Eu acredito que se você tenha lido alguma vez na sua vida a história de Jó, você há de concordar comigo que nós conseguimos aprender muitas coisas através da vida de Jó. E hoje, então, eu quero poder tirar algumas lições com você acerca disso, tá? Eu quero, em 30 segundos, orar com você só mais uma vez pela palavra, para Deus falar aos nossos corações. Eu peço você nesse momento também para, de repente, você parar outra coisa que você esteja fazendo. Eu sei que quando a gente está no celular, né, no computador, a gente tem uma mania de ficar vendo 10 coisas ao mesmo tempo. E a gente acaba não se concentrando. Então, eu quero convidar nesse momento você para parar qualquer outra coisa que você esteja fazendo, para que de repente mesmo você esteja atento a ouvir a voz de Deus. Isso é importante. Nós não podemos menosprezar a ação de Deus através do recurso virtual. E a gente precisa ter uma certa reverência enquanto tudo isso é sadio para nós. Ore comigo nesse momento. Pai, nos abençoa, Pai, nesse tempo, que o Senhor esteja nos instruindo por meio de Tua palavra. Não permita, ó Deus, com que as distrações de nossa casa possam nos impedir, Senhor, de nesse momento ouvir o Senhor falar conosco por meio de Tua palavra. Fala conosco, Pai, nos alimenta. Que a Tua palavra possa vir, de fato, nessa noite, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, nos orientando, nos mostrando o caminho, falando aos nossos corações nesse tempo que nós temos vivido. E assim, Deus, oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o capítulo 1 do livro de Jó, se você der uma olhada comigo, dos versículos de número 1 a versículo de número 5, eu quero ler esses versículos porque eles nos dão um testemunho interessante sobre Jó, que vai nos ajudar na compreensão de todo o resto, tá bom? Eu vou ler na versão NVT, tá certo? Você pode escolher a versão que você estiver em mãos e vai dar tudo certo. Diz assim a palavra de Deus, Jó capítulo 1, verso 1 ao 5. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. E quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Nos admira muito quando nós lemos versículos como esse, de como a Bíblia apresenta Jó. Que testemunho Jó tinha. E olha que essas são palavras de Deus, era assim que Deus via de fato Jó. Então, nós podemos observar que, primeiro, Jó tinha um bom testemunho diante de Deus. O texto diz que ele era um homem íntegro, correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. O texto também vai dizer que Jó era um homem rico. Então, Jó não somente era o homem talvez mais íntegro que havia na face da terra, naquele presente momento, mas Jó também era o homem muito rico de toda aquela região. Então, era o homem mais reto, era o homem mais rico, era um homem que era bastardo de filhos, tinha uma família maravilhosa, tinha 7 filhos e 3 filhas. E o texto diz que esse homem se preocupava tanto com a sua relação com Deus que ele orava e oferecia sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos. Então, o livro começa apresentando a vida de Jó como um homem assim, um homem que tinha uma boa relação com Deus e um homem que era próspero financeiramente, que tinha uma excelente família também. Mas no mesmo capítulo e na primeira parte do segundo capítulo, é apresentado toda a diversidade que sobrevém a Jó. E eu acredito que você também deva conhecer, e eu não vou ler para não se estender. Mas o que acontece é que esse homem, que é íntegro, que é reto, que temia a Deus, que se afastava do mal, que tinha um excelente testemunho, que tinha muitas posses, que tinha 10 filhos, acontece uma tragédia com esse homem. Esse homem, ele perde todos os seus bens, esse homem perde todos os seus filhos, e se você der uma olhada no capítulo 2, esse homem também é acometido por chagas, por doenças. Então, de repente, um homem que tinha uma vida altamente estruturada, um homem que tinha uma boa relação com Deus, um homem que se esforçava para ter uma boa relação com Deus, um homem que tinha bens, um homem que tinha posses, um homem que tinha uma família bem estruturada, de repente, esse homem se vê em uma crise, em uma situação adversa. Esse homem agora, ele perde todas essas coisas. E no final do capítulo 2, até quase todo o livro, nós vemos Jó e seus 3 amigos em um debate, numa tentativa de se descobrir a razão desse infortúnio vivido por Jó. Se você já leu, você vai saber bem o que eu estou dizendo. Se não, você pode depois fazer isso em sua casa e ver o desenrolar disso. É o versículo de número 11 que vai dizer: quando 3 amigos de Jó souberam das tragédias que o haviam atingido, cada um saiu de onde vivia, e os 3 foram juntos consolá-lo e animá-lo. Seus nomes eram Elifaz, de Temã, Bildade, de Suá, e Zofar, de Naamá. Então, o restante de quase todo o livro de Jó vai ser Jó com esses seus 3 amigos debatendo, numa tentativa de tentar descobrir a razão desse infortúnio vivido por Jó. E aqui eu não vou entrar no debate, naquilo que eles colocaram, nas apresentações, nas alegações, nas discussões. Eu não vou entrar no conteúdo em si. Mas o fato é que eles entraram em um debate acerca de tentar descobrir a razão desse infortúnio vivido por Jó. O que nós podemos aprender sobre a história de um homem que tinha tudo, de repente perdeu quase tudo, só não a sua vida, mas perdeu quase tudo que tinha, perdeu bens, perdeu filhos, perdeu sua saúde. O que nós podemos aprender com a história de Jó nessa situação e que pode ser favorável a nós nesse presente momento em que nós estamos vivendo?
A primeira coisa que eu quero trazer como lição para a nossa meditação é que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Jó é a prova disso. Como eu fiz questão de ressaltar, o livro começa falando sobre Jó, sobre o testemunho de Jó. E nessa situação, nesse contexto, eu já vi algumas pessoas falando em relação a isso, né? De como é que crentes, pessoas que conhecem a Deus, que temem a Deus, estão passando por essa situação e etc. Uma série de debates acerca dessa situação que estamos passando. Assim como os amigos de Jó debateram com Jó, tentando descobrir a razão. Você pecou, você fez alguma coisa que não agradou a Deus, enfim. Muitas coisas eles discutiram para tentar encontrar a razão. E é interessante isso, que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E isso nos ajuda a lidar com essa situação que nós estamos passando. Porque muitas vezes nós ficamos olhando e tentando descobrir em nós o que foi que a gente fez, o que foi que a igreja fez, o que foi que as pessoas fizeram, como é que estão as coisas no mundo, e a gente fica tentando encontrar um elemento que possa ser usado para justificar a situação ou entendida, enfim. Mas o que eu quero que você entenda, a priori, é isso. É que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Não somente coisas ruins acontecem com pessoas que fizeram alguma coisa por merecer e aquilo de ruim está acontecendo na vida dela. Mas a Bíblia é repleta de histórias de pessoas boas que passaram por situações ruins. O próprio Cristo, o nosso Senhor, é a prova disso. O homem que veio ao mundo sem pecado, como diz as Escrituras, e que padeceu não somente por causa do Evangelho, mas ele padeceu também as mesmas aflições que nós passamos nessa vida. Passou fome, passou certas dificuldades, não tinha onde dormir, passou várias limitações, passou apertos, passou perseguições, várias outras situações que nós também passamos nessa vida. Então, coisas ruins também acontecem com pessoas boas, como, por exemplo, José do Egito é a prova disso, um homem que buscava fazer a vontade de Deus, que se afastava do mal, e muitas vezes coisas ruins aconteciam com ele. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é isso, é que coisas ruins também acontecem com pessoas boas, certo? Então, tudo que está acontecendo, muita gente boa está passando por tudo isso que está acontecendo. E talvez as pessoas possam dizer, mas ele não merece, ele não merecia, são pessoas tão chegadas a Deus. Por exemplo, pessoas estão dizendo, não, mas é porque os chineses não gostam de Deus e por isso estão passando isso. Não, nós também estamos passando. Pessoas no Brasil também estão morrendo. Pessoas em outros lugares que também temem a Deus estão morrendo. Então, pessoas boas também padecem coisas, certo? Então, coisas ruins também acontecem com pessoas boas e a história de Jó é a prova disso, certo? Outra coisa que me chama a atenção nesse primeiro capítulo aqui que nós vemos é que é incrível como notícias têm a capacidade de mudar as nossas vidas. Jó estava vivendo a sua vida, se alegrando em Deus por tudo que Deus lhe concedera, por todas as bênçãos que Deus lhe dera. Mas interessante como notícias, elas têm essa capacidade de mudar a nossa vida. Veja comigo dos versos 13 ao verso 19. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Primeira notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Primeira mensagem. Primeira notícia que chegou. Verso 16. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. Segunda notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia. Terceira notícia. 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. Quando ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia. Quarta notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho.
De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. É incrível como notícias têm essa capacidade de mudar a nossa vida. Jó recebeu 4 notícias. E que notícias Jó recebeu? E essas notícias mudaram drasticamente a sua vida. Eu não sei se você lembra, mas eu me lembro muito bem quando essas notícias do coronavírus chegou aqui no Brasil. Mudou ou não mudou drasticamente as nossas vidas? Olhe como não estão as nossas vidas. Perceba como notícias têm a capacidade de mudar a nossa vida. Veja, no geral, como não está a vida das pessoas com a notícia do coronavírus. Então nós precisamos ser muito cuidadosos quanto à questão de notícias. É óbvio que essas notícias eram verdadeiras de Jó, da história de Jó. Não houve fake news. De fato, as notícias eram verdadeiras e aconteceu de fato tudo que está aqui relatado. E essas notícias mudaram a vida de Jó. Mas o que me chama a atenção é que a notícia, ela tem essa capacidade de mudar a nossa vida. Por isso a gente precisa ser muito cuidadoso, porque às vezes más notícias, elas podem influenciar a nossa vida de forma muito forte, negativamente. Meus irmãos, nós temos falado já sobre isso. É preciso ter muito cuidado com as notícias que nós estamos ouvindo. Há meios de comunicação em que se propõe unicamente a nos transmitir más notícias. E quanto mais as pessoas ouvem essas más notícias, piores elas ficam. Então nós precisamos ser muito cuidadosos, porque notícias têm uma capacidade muito grande de mudar as nossas vidas. Então seja cuidadoso e seja criterioso. Você conhece e sabe, e eu faço aqui questão de nesse momento, apresentar. Todo mundo sabe que existem meios de comunicação que têm como objetivo apenas de nos transmitir notícias ruins, com o objetivo de nos fazer mal. A Globo é um exemplo disso, e você sabe bem disso. Diferentemente de outras redes que muitas vezes apresentam notícias, mas têm como objetivo de apresentar notícias que, de certa forma, também podem nos ajudar. Essa é uma emissora que só traz coisas ruins, que só traz notícias ruins, e como essas notícias têm mal de mudar as nossas vidas. Essa mudou a vida de Jó. Eram verdadeiras, não tinham fake news. Mas quantas pessoas têm sido violentadas por notícias que não são verdadeiras? Portanto, cuidado. E outra coisa, essas 4 notícias que chegaram a Jó vieram de 4 mensageiros. Existem muitos mensageiros por aí que estão espalhando mensagens ruins para as pessoas. São mensageiros não de Deus, mas são mensageiros do caos, são mensageiros do medo, são mensageiros do desespero. E nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. E nós não podemos permitir com que nós nos tornemos mensageiros do caos. Já temos falado sobre isso diversas vezes. Não podemos estar, meus irmãos, sendo instrumentos para estar repassando informações que não são verdadeiras. E em vez de nós sermos mensageiros da paz, aqueles que Deus chamou para ser mensageiros da paz, aqueles que foram chamados para anunciar as boas novas, para levar uma mensagem de esperança às pessoas, muitas vezes nós estamos nos tornando mensageiros também do medo, do caos, espalhando desespero para as pessoas. Então tenhamos muito cuidado, porque Deus tem nos chamado para outra coisa. Deus tem nos chamado a sermos mensageiros do bem, da mensagem da paz. Então seja mensageiro de boas notícias. Segunda lição que nós aprendemos, não está aqui, nós vamos para outros capítulos, é que nem sempre nós compreendemos a razão e a causa de todas as coisas. Como eu falei, a maior parte do livro de Jó se refere a Jó com seus 3 amigos, nesse debate tentando descobrir a razão e a causa do infortúnio do que aconteceu na vida de Jó. E é interessante isso, porque essa é uma verdade que nós precisamos entender.
nem sempre nós compreenderemos a razão e a causa de todas as coisas. Lembra de Deuteronômio 29:29? Que todo mundo cita. As coisas que estão ocultas em Deus vai ficar em Deus. Deus não vai revelar a nós. Existem muitas coisas das quais Deus faz no mundo que Ele não vai revelar a nós. E nós precisamos compreender isso. Porque se nós não entendemos isso, nós vamos ficar muitas vezes apavorados, vamos ficar inquietos, ansiosos, e vamos ficar criando e mais teorias e teorias como as pessoas estão tentando fazer. Criando inúmeras teorias e acabam falando besteira, como nós veremos mais à frente. Jó e seus amigos falaram tanta besteira que Deus teve que intervir depois. E Jó mesmo vai dizer, é verdade, nós falamos de coisas que a gente nem compreendia. E às vezes somos nós, são pessoas querendo encontrar passagens bíblicas para dizer que estamos acontecendo no Apocalipse e tantas coisas. E cientistas falando e pessoas inventando teorias da conspiração e tantas coisas. Só falta dizer que é obra dos extraterrestres. Então, são tantas coisas. Então, uma coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos, nem sempre nós compreenderemos a razão e a causa de todas as coisas. E sabe por que o ser humano tem dificuldade de lidar com isso? Porque isso nos humilha. Isso nos humilha. O ser humano, ele quer saber de todas as coisas. E muitas vezes ele não se conforma com aquilo que ele não sabe. Então, o ser humano, ele não aceita não saber. Por isso, as inúmeras teorias sobre o coronavírus. Então, conformar o nosso coração a essa verdade é a melhor coisa que nós podemos fazer. Porque nem sempre, meus irmãos, nós iremos saber sobre todas as coisas. Nem sempre Deus vai responder às nossas coisas. Veja nessa história, veja comigo o capítulo 38. Vou falar até o capítulo 38. Como eu lhe disse, a maior parte desse livro é Jó e seus amigos tentando debater e encontrar razão para tudo que estava acontecendo com Jó. E é interessante porque, embora pareça ser uma resposta de Deus, mas Deus não responde a Jó. Deus não responde a Jó. Nós aqui já temos a palavra de Deus e nós conseguimos entender o que foi que aconteceu com Jó. Porque foi registrado, foi inspirado. Mas Jó não entendia o que estava acontecendo e Deus não respondeu. E isso acontece em diversos momentos. Há diversas coisas nas Escrituras que Deus não nos responde, meus irmãos. E olha o que Deus vai falar com Jó diante dos inúmeros questionamentos, das inúmeras alegações que eles estavam fazendo, e falando até coisas que não deveriam falar, sugerindo coisas que não deveriam sugerir. Já estavam falando, na verdade, besteira. Tentando descobrir o que Deus não queria que eles soubessem. Capítulo 38, veja comigo algumas colocações que Deus faz. Verso 2, olha o que Deus diz. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Depois ele diz, prepara-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. Verso 8. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu vesti com nuvens e o envolvi com escuridão profunda? Verso 12. Você alguma vez deu ordem para que a manhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Verso 13. Fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite? Vejamos outras perguntas que Deus faz para ele. Verso 22. Diz, você alguma vez visitou os depósitos de neve? Ouviu onde fica guardado o granizo? Verso 24. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? E aí, meus irmãos, a verdade é que Deus vai fazendo inúmeras perguntas no final para dizer, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você quer saber de tudo, mas não sabe de nada. Então você não pode questionar a mim, que faço todas as coisas conforme o conselho da minha soberana vontade. Você não pode questionar ainda que você não entenda, não compreenda. Então há momentos em que Deus não responde.
Há momentos, literalmente, que Deus não responde, porque Ele não quer responder. E não adianta a gente ficar tentando criar argumentos ou encontrar respostas onde Deus não quer nos responder. Eu não estou dizendo que nós não podemos ser curiosos e não tentar averiguar aquilo que podemos averiguar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos reconhecer aonde nós devemos parar e aonde nós devemos confiar em Deus. Certo? É isso que eu estou querendo falar. E é sobre isso que Deus tenta tratar com Jó. Olha, vocês já deviam ter parado, mas vocês continuaram. E continuar fez vocês começarem a falar besteira. Coisas ignorantes. Então, é isso que Deus está chamando a atenção de Jó. A verdade é essa. É que nunca saberemos de tudo. E a razão de ser assim é para que sempre se distingua o Criador da criatura. Deus, sim, Ele sabe todas as coisas. Deus, nós não. E aí a pergunta a se fazer é, como nós podemos descansar diante do desconhecido? Porque o desconhecido muitas vezes causa medo em nós. E como fazer para descansar diante daquilo que a gente não entende, daquilo que é grande demais, daquilo que a gente não consegue compreender? Como encontrar descanso e sossego nisso tudo? A resposta é simples. Nós podemos descansar em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Nós não. Então, nós descansamos em Deus, embora nós não saibamos de todas as coisas. Mas saber que Deus sabe de todas as coisas, isso é suficiente para a gente descansar. Porque o conhecimento de Deus está atrelado com a sua onipotência. A sua onisciência está atrelado à sua onipotência. Ele não só sabe, como Ele é poderoso para fazer as coisas com base naquilo que Ele sabe. Então isso nos ajuda a descansar. Eu não sei, mas se Deus sabe, então é suficiente para mim e você descansar. Porque de fato Deus fez assim. Nem tudo nós saberemos, nem agora e nem depois. Erra quem acha que quando nós partirmos desta vida para outra, nós saberemos de todas as coisas. Ainda não saberemos. Porque é justamente isso que nos distingue do Criador. Porque senão nós seríamos oniscientes. Ele é onisciente e somente Ele. Ele sabe todas as coisas. E não saber de alguma coisa vai fazer parte sempre da nossa existência, de quem nós somos. Isso é parte essencial da nossa formação de criatura. Então haverá coisas que nós não saberemos como explicar, as razões, os porquês. E é diante disso que nós devemos então nos render àquele que sabe todas as coisas e descansar. E descansar, meus irmãos. É isso que nós precisamos saber. Isso vai continuar? Não sabemos. Vai aumentar? Também não sabemos. Mas sabemos de uma coisa, que Deus sabe, tem o controle de toda a história, então eu posso descansar. Então eu posso descansar. É nisso que nós temos que nos apegar nesse tempo. Terceira lição que nós aprendemos dessa história é que se Deus é soberano, então nada acontece sem propósito. Essa é uma lição que nós aprendemos no livro de Jó, não somente no livro de Jó, mas em quase todas as Escrituras. Se Deus é soberano, então nada acontece sem propósito. Ora, vejamos o que acontece na história de Jó. Veja comigo aí o finalzinho. Vá até o verso 42. Olha o que ele diz. Capítulo 42, verso 3. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Meus irmãos, coisa maravilhosa. Saber que Deus é soberano e que nós podemos descansar nesse Deus que sabe todas as coisas, é saber que Deus governa o seu mundo
e Ele governa com propósitos. Deus não faz as coisas sem propósito, por pior que elas possam parecer. Isso é interessante. E nós aprendemos isso na fala do apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo de número 8, versos 28 e 29. Lembra? Quando Paulo diz que todas as coisas que, na verdade, Deus faz cooperar, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Se você quiser, dê uma olhada lá. Vou conduzir você lá para você conferir essa verdade nas Escrituras, que é uma verdade universal da parte de Deus. Tá bom. Já está acabando? Um minuto, tá certo. Meus irmãos, vocês que aí estão, como é 1 hora só a live, então ela vai encerrar e a gente vai voltar de novo, certo? Só para a gente concluir, eu já estou na parte da conclusão, tá certo? Estou no último ponto. Então vai encerrar e a gente volta de novo, certo? Fico aguardando vocês aqui para a gente ver o terceiro ponto. Ok, meus irmãos, vocês estão entrando. A gente encerrou aquela, porque só tem 1 hora, né, de duração, e acabou que a gente passando um pouquinho. E aí, só para a gente concluir a nossa mensagem, você que estava nos acompanhando, quero só lembrar você sobre as coisas que nós já falamos desse livro de Jó, tá? Nós aprendemos que coisas ruins também acontecem com pessoas boas. E nós falamos que as coisas ruins que aconteceram com Jó, ele acabou sendo informado, né, com notícias ruins. Falamos sobre a importância das notícias, devemos ter cuidado com elas. Embora as notícias que Jó recebeu dessas coisas ruins foram verídicas, mas infelizmente no nosso tempo, nos nossos dias, pessoas têm sofrido ao receber notícias que muitas vezes não são verdadeiras e tem como objetivo mesmo causar o mal às pessoas. Então precisamos ter cuidado com isso e nem nos tornarmos também instrumento de propagar mensagens que não são verdadeiras. Precisamos ser mensageiros do bem e não mensageiros do medo, do pânico, do pavor. Aprendemos isso no primeiro ponto. No segundo, nós aprendemos que nem sempre nós compreenderemos a razão e a causa de todas as coisas. Jó passou por todas as suas adversidades. Ele não aprendeu, Deus não respondeu a Jó as suas indagações, nem a dele, nem a dos seus amigos, que estavam tentando descobrir a causa e a razão, qual foi o problema que tinha ocasionado para que Jó tivesse vivido todo aquele momento de infortúnio. Nem sempre Deus vai nos dar respostas para que todas as coisas estejam acontecendo, o porquê de todas as coisas estejam acontecendo, tá? E isso é importante a gente compreender, porque senão a gente vai sair fazendo teorias da conspiração, como está todo mundo aí criando teoria de conspiração do coronavírus, é gente falando um monte de inúmeras coisas, é gente dizendo que estamos vivendo um apocalipse de Deus, é gente encontrando textos bíblicos para dizer que estamos vivendo o cumprimento de certas passagens bíblicas, ou seja, isso é a tentativa de tentar encontrar uma resposta. Eu sei que nós podemos tentar encontrar resposta nas coisas, mas precisamos considerar até onde nós podemos ir, certo? E quando nós nos depararmos com coisas que não podemos compreender e nem entendemos, precisamos descansar em Deus. Porque Deus, sim, sabe todas as coisas, e saber que Deus sabe todas as coisas nos faz descansar nele. Porque se ele sabe todas as coisas, então é suficiente para mim e para você. Certo? É para mim e para você. Porque a sua sabedoria, o seu conhecimento está atrelado à sua onipotência, o seu poder para agir em função daquilo que ele sabe. Certo? Então, a gente descanse nisso. Então, tudo que está acontecendo não pegou Deus desprevenido. Deus não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Aconteceu sem Deus saber. Não. Certo? Deus sabe. Deus pode ter sido aquele que provocou isso? Pode também. Então, por isso que a gente descansa nele, certo? A gente descansa nele, ok? E o terceiro, que nós vamos agora encerrar, é que se Deus é soberano e nós entendemos isso, e confiamos nisso, então nós precisamos entender que nada acontece
sem propósito, certo? Nosso Deus é um Deus inteligente, um Deus que é sábio, um Deus que fez as coisas com propósitos. E Deus nunca permite nada sem propósitos, certo? Deus tem propósito para todas as coisas que Ele faz, que Ele permite acontecer, ok? Então, nisso tudo nós precisamos aprender. E na história de Jó tinha um fundamento, como nós lemos no versículo final do capítulo 41, que é quando Jó vai dar aquela declaração maravilhosa, certo? Jó diz que antes conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o viam. Ou seja, essa experiência dolorosa que Jó passou, isso contribuiu, isso fez com que Jó crescesse. Deus aperfeiçoou Jó através do sofrimento, certo? Então, é nisso que nós entendemos o que Paulo quis dizer, se aplica ao que Paulo disse em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, quando ele diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Jó amava a Deus e Deus sabia. Conforme nós lemos no começo do testemunho, Jó era um homem íntegro, reto, que se afastava do mal, tinha um testemunho excelente diante de Deus. E como nós aprendemos no primeiro ponto, coisas ruins acontecem com pessoas boas, como Jó. E ele vai dizer que Deus, então, faz com que todas as coisas cooperem para aqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins, inclusive os infortúnios da vida. Deus faz cooperar para o nosso bem. Inclusive, essa situação que nós estamos passando, ela também pode cooperar para o nosso bem. E Deus faz também cooperar para o nosso bem. Como disse C.S. Lewis, o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Deus está usando o sofrimento para falar às pessoas. E Deus também está fazendo isso para falar ao seu povo. Então, Deus também está usando essa situação para promover o bem em nós. Mas de que maneira nós poderíamos ver o bem em uma situação dessa de sofrimento? Ora, na história de Jó, vemos que a relação de Jó com Deus foi aperfeiçoada. E é o que eu sempre tenho dito aqui aos meus irmãos. Olha, nós não podemos usar esse tempo de quarentena para ficar apenas alimentando as notícias que está acontecendo. Esse é um período em que nós estamos ficando expert em coronavírus. Mas esse deveria ser um tempo em que Deus está chamando a mim e a você para estar mais perto dele. É através do sofrimento, do medo, das angústias que nós devemos nos achegar a Deus, melhorar a nossa vida com Deus, estreitar a nossa vida de oração, estar perto de Deus, aproveitar esse tempo de quarentena para ler mais a Bíblia. Agora, qual é a desculpa que nós vamos estar dando para Deus? Porque antes é porque nós estamos trabalhando. E agora? Está todo mundo em casa. Qual é a desculpa? Então, Deus está dando a oportunidade de essa situação cooperar para o nosso bem. Esse é um tempo que nós podemos crescer. Esse é um tempo em que nós podemos trocar o medo pela confiança. Quantos de nós não estamos com medo de que falte o pão na nossa mesa? Mas o que foi que Jesus disse em Mateus capítulo 6? Sobre não andar ansiosos pelo que comer e o que vestir. Devemos confiar nele. Esse é um tempo para nós colocarmos em prática a nossa fé. Confiarmos em Deus, crescermos na nossa vida com Deus. Então, Deus está usando essa situação e usando para o nosso bem. Como diz o texto de Romanos, capítulo 8, 29, essas coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E no verso 29 ele vai dizer qual é o propósito. O propósito de Deus com o sofrimento é que nós venhamos a estar mais parecidos com Jesus. Por isso que eu falei no começo de que coisas boas acontecem com pessoas ruins, inclusive com o nosso Salvador. Ele sofreu, é chamado de servo sofredor. E Deus usou o sofrimento desta vida para aperfeiçoar seu Filho, como diz o autor de Hebreus capítulo 2, no verso 10. De que Deus usou os sofrimentos para aperfeiçoar seu Filho. Ora, se Deus usou o sofrimento da vida para aperfeiçoar seu Filho, Deus não vai usar outro caminho diferente para nós. Ele vai usar o mesmo. Inclusive, tem um livro muito bacana, Imitação de Cristo, do Thomas Kemp, que ele vai falar sobre isso, sobre essa semelhança da forma de agir de Deus com Jesus para conosco. Nós não podemos ficar esperando outra coisa, porque se foi esse o caminho que o Pai usou para com seu Filho, Ele também usará para conosco. E nós precisamos aprender essa razão de propósito. Portanto, o sofrimento nas mãos de Deus
é o veículo para o nosso aperfeiçoamento. Para o nosso aperfeiçoamento. Então, é olhar para isso tudo e ver propósito. E ver propósito. E saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito, o seu propósito, certo? Quantas pessoas nesse tempo não têm aberto o coração para receber a Cristo Jesus? Tenho ouvido inúmeros relatos de pessoas que estão se convertendo através dos cultos online. Olha como Deus está usando essa situação para chamar aqueles que foi escolhido por Ele antes da fundação do mundo. Como o sofrimento está abrindo o coração deles, como o Espírito Santo de Deus está abrindo o coração das pessoas para chegarem a Cristo. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar assim. Nós aqui somos pequenos. Nosso olhar é muito pequeno diante das coisas. Mas Deus é grande. E precisamos confiar. Se nós confiarmos em Deus, de que Ele sabe todas as coisas, de que Ele é soberano, de que ainda que não compreendamos todas as coisas, mas se Ele sabe, é suficiente, meu irmão, para mim e para você, para nós descansarmos. Para nós descansarmos. Então eu quero, nesse momento, convidar você a orar. Diante de todas essas aplicações que ficaram, que foram ditas, eu quero que essa fique bem gravada em seu coração. Ainda que não saibamos a natureza de todas as coisas, se nós confiamos que Deus é soberano, Ele é grande, Ele sabe todas as coisas e nada faz sem propósito, então descansa, meu irmão. Aproveita esse tempo para crescer e deixa Deus usar essa situação para promover o bem em você, para fazer você crescer. Ora a Deus nesse momento e aproveita essa oportunidade para você crescer. Para você crescer. Que no final dessa quarentena você possa dizer o que Jó disse. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que tua relação com Deus melhore, meu irmão. No sofrimento, na angústia, na adversidade. E eu creio que é isso que Deus quer trabalhar conosco. Porque Deus não faz as coisas sem propósito. Pode até ser outras coisas. Mas eu sei que isso, com certeza, Deus está usando para aperfeiçoar a nossa vida. Para chamar outros que estão perdidos a Ele. Ora a Deus nesse momento, coloca a tua vida diante de Deus e pede ao Senhor para trabalhar no teu coração, que você encontre descanso no Senhor. Ora a Deus. Pai querido e maravilhoso, nós te louvamos. Louvamos ao Senhor porque o Senhor é o Deus de toda a criação. Pai, sabemos que o Senhor controla de forma soberana o universo que o Senhor criou. Que o Senhor controla cada vida neste mundo. Como disse o salmista no Salmo 24, o mundo, a terra e os que nele habitam pertencem ao Senhor. Pai, nada acontece neste universo sem a tua permissão, sem a tua vontade, sem o teu querer. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor que é grande e declaramos que somos pequenos. E muitas vezes agimos como ignorantes. Tentamos compreender aquilo que é maior do que nós. Pai, mas que diante disso possamos nos render diante do Senhor. Em saber que o Senhor sabe de todas as coisas. Em saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Pai, nos ensina a descansar no Senhor diante do desconhecido. Nos ajuda, Senhor, a termos fé. Porque fé é a certeza das coisas que não podemos ver. Nós confiamos, ó Deus, no Senhor. De que nada disso está fora dos teus propósitos. Pai, que nesse tempo o Senhor esteja cumprindo em nós o teu propósito. Fazendo essas coisas cooperar para o bem daqueles que te amam. Que no final dessa quarentena, no final desse tempo, ó Deus, nós possamos ter crescido. Que nós possamos ter experiência de sofrimento no final, como a de Jó, que testemunhou que sua relação melhorou com o Senhor. Deus bendito, que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortalecendo no Senhor. Pai, usa esse tempo para alcançar aqueles que são teus, que foram escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Que por meio do sofrimento eles se acheguem ao Senhor. Usa, Deus, a tua igreja para pregar a mensagem, para sermos mensageiros, ó Deus, de uma mensagem de boas notícias.
Não permita, ó Deus, com que sejamos propagadores do medo, do caos, do desespero. Mas que, ó Deus, em meio a tantas notícias, possamos levar essa notícia às pessoas de Cristo Jesus, o Salvador. Da esperança viva, da esperança da glória. Pai, nos abençoa. Abençoe cada um dos meus irmãos que aqui se encontram. Pai, nós anseiamos pelo momento em que nós nos veremos novamente e que estaremos em comunhão em Tua presença, louvando e adorando o Senhor. Fortalecidos no Senhor. Fortalecidos no Senhor. Porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nos abençoa, Deus. E assim nós oramos ao Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus esteja vos abençoando grandemente. Quero agradecer sua presença aqui conosco, sua participação. Passamos um pouco do tempo, do horário. Pensei em uma palavra um pouco menor, mas é assim mesmo, certo? Estamos aqui. Quarta-feira nós estaremos novamente aqui no Instagram. Então, você esteja conosco. Só que na quarta-feira não é às 19 horas. Na quarta-feira é às 20 horas, certo? Então, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui também, cultuando a Deus. E você é nosso convidado para estar conosco, tá bom? Estamos aí com vocês. Não sei quantas pessoas tem aqui. Deixa eu dar uma olhada. Se de repente você desejar fazer alguma pergunta para nós. É mesmo. Eu tinha esquecido. Vem para cá. Vem para cá. Puxa. Nós vamos louvar a Deus com mais uma música, irmãos. Tinha esquecido. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Essa música é uma música muito linda. Eu particularmente fico muito emocionado com essa música, porque fala da nossa pátria. Nós temos, olha meus irmãos, se nós estamos com saudade de nos encontrarmos, de estarmos juntos, congregando, louvando a Deus, nós precisamos nutrir no nosso coração essa saudade da pátria amada, do lugar que o Senhor foi preparar para nós estarmos juntos, onde não haverá mais sofrimento, onde nós estaremos felizes para sempre na presença do Senhor. Então, louve a Deus com esse canto conosco, é um hino maravilhoso, que nós possamos, nessa noite, nos alegrarmos na presença de Deus, nesse espírito maravilhoso de adoração. Triste eu estou.
coisa maravilhosa, né, irmãos? Ô certeza maravilhosa, essa que nós temos, né? De que com Ele todos nós iremos. Tudo isso vai passar, irmãos. Tudo isso vai passar. E sabe qual é o melhor de tudo? É saber que no final tudo ficará bem. Porque Jesus venceu na cruz. E nele nós somos mais do que vencedores. É certo, é garantido. Não é talvez, mas é certo tudo isso para nós. Que até lá a gente persevere, a gente esteja firme, caminhando, prosseguindo para o alvo, nessa certeza maravilhosa de que logo o Senhor voltará para nos buscar. Meus queridos irmãos, então a gente está aqui chegando ao final e a gente tem sempre aquele tempinho, como a gente já abriu outra live. Se de repente os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, estamos nós aqui à disposição para conversar. O teólogo e professor Gabriel está aqui também, pode tirar as suas dúvidas. Quero aproveitar para deixar um grande abraço, certo? Para todos os irmãos que estão conosco, em especial os irmãos de nossa igreja. Meus irmãos, que saudade de vocês, de estarmos juntos, ali em comunhão com Deus. Muita saudade mesmo, irmãos, de vocês. Logo, logo estaremos juntos. Deixo aqui um grande abraço para cada família, cada um dos irmãos que de repente estão representando suas famílias aqui conosco na live do Instagram e outros irmãos que vão assistir depois no YouTube, tá certo? Vocês também, deixo aqui o meu abraço para vocês e o carinho, tá bom? Quero agradecer aos irmãos de outras igrejas que vêm estar aqui conosco também. Vocês são muito bem-vindos, tá? Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Pessoal de Santo Antônio. Samuel. Rapaz, vocês são queridos demais, viu? O dia que vocês vierem aqui, rapaz, o negócio, vão querer voltar a mais. festa aqui vai ser grande e muito provavelmente vocês não vão querer mais voltar e nem a gente deixar vocês irem embora, certo? Aquele convite lá tá de pé. Vamos esperar essa quarentena aí passar para vocês virem e vai ser um tempo maravilhoso, tá certo? E vamos também tentar programar aqui com a galera pra gente ir aí, tomar aqueles banhos na lagoa aí, show de bola, ter aquele tempo maravilhoso, cultuar Deus com vocês. Certamente vai ser um tempo maravilhoso. E curtir a quarentena lá, né? Então, se você tiver aí alguma pergunta, você pode mandar aqui para nós, tá certo? Quiser perguntar sobre alguma coisa, estamos aqui à disposição para responder, tá certo? Irmãos, eu não sei se os irmãos, né? A gente está acompanhando todos os pronunciamentos. Essa semana agora vai sair um novo pronunciamento. Se eu não me engano, acho que é no dia 6 ou no dia 7, certo? E aí eu não sei como é que vai ser esse pronunciamento, quais são as diretrizes que vão dar. Até onde eu sei, parece que eles vão liberar algumas instituições, alguns departamentos, mas com algumas ressalvas, tipo, por exemplo, os restaurantes. Aí, vamos supor, o restaurante comporta 100 pessoas, então só vai poder abrir com 50, com restrição de espaço entre uma mesa e outra, essas coisas assim. E eu não sei como é que vai ficar em relação à igreja. Infelizmente, o Estado não reconhece a igreja como uma instituição necessária, lamentavelmente. Inclusive, se você der uma olhada aí nos pronunciamentos, o pessoal compara a igreja com bares, com restaurantes. Isso mostra a visão que eles têm sobre a igreja, certo? Então, que a gente esteja orando por isso tudo, porque, embora nós, de certa forma, consigamos ter um momento assim de culto online, mas não substitui, meus irmãos, o congregar, certo? A igreja neotestamentária, ela tem muitas implicações que cultos assim não conseguem suprir, certo? A igreja foi chamada por Jesus para realmente se congregar, viverem juntos, o exercício dos dons de cada irmão, certo? São diversos fatores que mantêm a existência da igreja, certo? Então, esse não é um meio que mantém a subsistência da igreja, de forma alguma, certo? Erra quem pensa isso, certo? Embora a gente
agradeça a Deus por esse recurso, mas em hipótese alguma ele substitui o congregar, certo? É no congregar-se que nós edificamos uns aos outros através dos dons, que nós exortamos uns aos outros, que desfrutamos da comunhão, que somos aquecidos pela comunhão um do outro, que disciplinamos aqueles que precisam ser disciplinados. Então, há todo um processo do agir de Deus no congregar, no estar junto fisicamente, certo? Essa é a expressão da Igreja Universal, na igreja local, apresentada pelo Novo Testamento, certo? Estejam orando por tudo isso, para que passe, para que a gente volte o quanto antes a estar se congregando, ok? Tem alguma coisa a dizer, Gabriel? As minhas considerações, não, tá tranquilo, tá de boa. Fico feliz de estar com os irmãos, estar com vocês aqui. Tem sido, como sempre a gente fala, tem sido tempo difícil, porque infelizmente não tem muito o que dizer. Mas esses tempos têm sido também revigorantes e eu tô feliz por estar com vocês. Quarta-feira a gente tá junto aí, viu? Quarta-feira, 8 horas, aqui no Instituto da Igreja também, a gente vai estar junto nesse mesmo processo de louvor, de meditação na palavra, e que vocês possam estar aí também conosco. O breve também vai ter uma live aí com o ministro de louvor da PIB Cascavel, viu? Isso. No QS Bemol, o nosso ministro de louvor. Em breve ele vai fazer uma live aí sobre... ele apareceu aí. Ele vai fazer uma live aí sobre a importância da música em tempos de crise, como o louvor, como a adoração nos ajuda a lidar com momentos de dificuldade. Não perde essa, já a gente vai começar a divulgar, beleza? Beleza. E essa semana, fica aí atento também, a minha esposa, que é ali do Ministério Infantil da nossa igreja, ela vai estar também gravando, certo? Uma aula bastante bacana sobre a Páscoa para as crianças, certo? Então vai ser um tempo aí maravilhoso, a gente vai botar no YouTube, vai disponibilizar, não vai ser uma live, a gente vai botar no canal da igreja, no YouTube, disponibilizando, certo? Para as famílias que têm crianças em casa, para assistir com elas, certo? Então vai ser uma lição voltada especificamente para a Páscoa, tá bom? Então essa semana a gente vai estar disponibilizando no canal da nossa igreja, aproveitando essa semana aí de Páscoa, para a gente falar sobre a temática, certo? Domingo eu vou também falar sobre a temática, tentando envolver, obviamente, dentro dessa situação que nós temos vivido, e acredito que é uma mensagem maravilhosa também, que nos traz esperança em tempos difíceis como esse que nós estamos passando, tá bom? Então, a Sara vai estar essa semana falando para as crianças especificamente, e você não pode perder, divulga, tá certo? Ajuda aí a gente no canal, vai ser no canal do YouTube, certo? Vai ser uma benza, beleza? Nós vamos rachar, né? Vai dar certo. Vai, né? Deu 10 compras, não sei. Já Onde pode cai do sol e... encerrar a live aí, depois a gente fala. Meus irmãos, abraço, tamo junto. Meus irmãos, um abraço, viu? Fique na paz de Cristo, Deus abençoe, boa semana para vocês e até quarta-feira, se Deus quiser. Grande abraço, Deus abençoe. Tudo acaba, hein? Pizza.